A paz do Senhor Jesus. Hoje, mais um testemunho que edifica. E nós estamos aqui com o amado, a qual ele vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. No Evangelho de João 8,32 diz assim: Conhecereis a verdade e as verdade vos libertará. E ele foi liberto, porque conheceu a Bíblia Sagrada, conheceu a verdade, a palavra que liberta. E hoje nós estamos aqui com o Gemerson. Ele vem lá do lar Gênesis, está lá, trabalhando para o Senhor. E hoje ele vai contar o seu testemunho aqui para nós. A paz do Senhor, meu amado, Pai do tudo bem com Senhor, você? irmã Ivone, Pai do Senhor, irmão Felipe, que está nos bastidores, né? E eu sou muito grato, né, a Deus, né, porque Deus trabalha de uma forma tão misteriosa que a gente não faz nem noção, né? Verdade. Eu não podia imaginar que no domingo passado, numa comemoração, né, num culto de ação de graças ao pastor Alceu, que não é um pastor não é da igreja ao qual eu congrego, sim da minha tia, da minha prima, mas que eu respeito muito o pastor Alceu, inclusive, um abração, pastor Alceu, né? E eu não podia imaginar que, indo naquele culto de ação de graça, ia conhecer a irmã Ivone, e receber esse convite, a qual sou grato a Deus também, né, de poder trazer o testemunho, né, que é o que é muito importante. A palavra do Senhor, ela vai falar várias vezes do quão importante é o nosso testemunho, né? Verdade. E sem contar que o Senhor ele nos apresenta com propósito, né? E Exatamente. sem contar que eu estava conversando com a sua tia, né? Uhum, E de repente chega você e conta um pouquinho da sua uhum, história. Pincelou, né, a sua história. isso. E hoje estamos aqui para ouvir ela inteirinha. Pois é, Não dá, inteira não dá, né? não A dá. gente tenta, né, irmã? E, mas é assim, eu gosto muito eh, de dar esse testemunho. Eu uso muito o testemunho dentro do meu carro, né? Eu trabalho com motorista aplicativo. Para a honra e a glória do Senhor, é, hoje eu posso estar trabalhando novamente, Amém. depois de ter passado por cirurgia, fratura na perna, mas a minha vida, esses testemunhos, eles começaram a ser produzidos, eu posso dizer assim, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Hoje eu começo a compreender como Deus ele tem uma forma de agir muito longeva, né? Muito é, detalhista também, mas ele não faz qualquer ação que Deus toma na nossa vida não é para ter uma resposta imediata. Na maioria Verdade. das vezes, nós vamos passar por um processo longo, nós vamos passar por um tempo de forja, né? Até que nós estejamos preparados. E eu aprendi com um amigo meu, que eu louvo a Deus ter esse amigo na minha vida, o Sandro, né? Vou citar várias vezes ele como meu mentor, porque aqui fora, além do pastor Gênesis, inclusive, desculpa até, a gente ainda está aprendendo essa situação de estar dando testemunho. Então, primeiro, deixar um abraço ao pastor Gênesis, a toda a minha família, ao Sandro, a todos aqueles lá do Projeto Gênesis. Fica firme, dá certo, hein? Estou aprendendo, viu, irmã? Estou aprendendo, eu chego lá. Então, eu aprendi com esse meu amigo Sandro, em tudo dar graças. Verdade. Um dia eu mandei uma mensagem para ele, inclusive quem pegou foi a esposa dele, e eu reclamando que estava dando tudo errado, que estava. Daí ela mandou, mas irmão Gêmeos, está acontecendo isso? Tá. Então continua, irmão. Você está no caminho certo. Que o dia que você estiver agradando o nosso adversário, que você tem que se preocupar. É verdade. E daí começo a aprender que para mim viver um propósito, eu tenho que passar por um processo. E o meu processo foi de 42 anos, praticamente, né? Lógico, eu tive tempo antes da minha adolescência, eu tive um tempo legal dentro da igreja, para a honra e a glória do Senhor. Até hoje eu estava me lembrando com a filha na verdade, com a tia da Milena, né? Que foi por onde começou a história dos testemunhos da nossa vida aí, né? A Milena, a tia da Milena, que é minha mãe na fé hoje,
Já nós estamos lembrando. Eu, no meu último testemunho, no podcast do Gospel Class, pode falar, né? Acho que eu falando. E eu estava falando que eu comecei na igreja pela Assembleia, mas, na verdade, eu nem lembrava que meu primeiro contato com a igreja, depois a gente vai lembrando, foi com a minha avó, pequenininha, eu pequenininho, minha avó me levava na congregação. E eu me lembro que ela ia só uma vez por ano para tomar a Santa Ceia. Ela era já velhinha, idosa. E nos outros tempos, quem vinha na casa dela era o pastor Zé da Paçoquinha. Quem é de Clevelândia vai lembrar disso. O Zé da Paçoquinha, ele ia à casa de cada um dos fiéis, levando uma paçoquinha, que era o que ele vendia, como uma ofertinha, né, para as famílias, né, todas as famílias tinham crianças, e ele visitava minha avó e meu avô. E ele nunca desistiu deles. Nunca, nunca. Meu avô fumou até pouco tempo antes de falecer, e esse pastor nunca desistiu do meu avô. Por isso eu louvo a Deus por pessoas que vão passando na nossa vida e não desistem da gente. Então, daquela época, eu já conheci, logo em seguida, a minha tia me lembrava lá em Clevelândia. Eu nunca me esqueço, as primeiras vezes que fui na Assembleia de Deus lá com a minha tia Céci, depois de eu voltar para Curitiba, depois de um tempo na casa do meu pai, eu vou morar na casa da minha tia novamente. Lá eu ia na Assembleia de Deus, lá em Colombo, lá onde eu fiz muitas amizades cristãs, quer dizer, muita amizade não, uma família grande, que é onde me geraram vários amigos, o Carlinho, a Edna, a irmã dele, tudo, vários outros ali em volta, o Ziel, pessoas que há muitos anos eu não vejo, mas com certeza, se vocês assistirem essa entrevista, vão falar, nossa, ó, resposta de oração. E eu gosto muito de citar uma pessoa, irmã, em todos os meus testemunhos. Quando eu vejo uma mãe, às vezes, que ela está meio desanimada com um filho que está nas drogas, uma filha que está no mundo da prostituição, alguma coisa assim, que eu nunca desisto de orar. Verdade. Lá em Colombo, até hoje, tem uma senhora chamada Maria, e a mãe dela. A mãe dela tem mais de 80 anos, e elas ainda oram por mim, mais de 25 anos elas oram. Elas me conheceram já no mundo das drogas, e elas oram por mim até agora. Nessa época que eu frequentava lá com 14, 15 anos, eu conheci elas. Mas ali nessa média de 14 anos também eu conheci um outro mundo. Foi aonde eu, daquele primeiro amor que eu vinha, de jogral, de vigílias no Ribeirão das Onças, lá em Colombo, de vigílias em vários lugares ali, com a família do seu José Ferreira, que Deus o tenha hoje, descansa em Cristo. Eu vinha desse fogo, desse primeiro amor, e eu voltei a morar com a minha mãe na época, num bairro bem nobre aqui em Curitiba, no Batel. E ali eu já era meio adepto às coisas erradas, né? Essa minha descendência adâmica nunca falou mais baixo, ela sempre falou bem alto. Então, ali eu comecei a me afundar com álcool, né? Com amizades inadequadas. Não vou dizer que foram os amigos, porque eu vou admitir, eu gostava mesmo. Desde pequeno eu gostava de coisas erradas. Mas, aos 14 anos, eu conheço um mundo que talvez alguns que vão assistir esse relato agora, esse testemunho, vão se identificar. Eu saí do caminho do Senhor e eu fui para o caminho do mundo, conhecendo cocaína. E a cocaína foi me afastando dia após dia, me afastando da presença do Senhor. No começo que eu vim morar para cá, eu gostava de passar os finais de semana indo com a minha tia, ir na igreja, e isso foi se afastando, foi aumentando, eu comecei a passar mais finais de semana em Curitiba, ali junto com a minha mãe. Não é culpa da minha mãe eu ter usado droga, fica bem claro, não é culpa da dona Neuza eu ter usado droga, não. Eu acabei descobrindo a droga nessa época que eu voltei a morar com ela, e foi uma luta muito grande. Minha mãe lutou comigo durante muitos anos, e dos 14 até os 21 anos de idade, ela tentou de tudo. Nessa época, inclusive, ela que estava afastada dos caminhos, voltou para os caminhos do Senhor, e aos 21 anos começa, na minha história de tratamento, começa as idas e voltas,
onde eu conheci a Casa Shalom, foi a primeira casa, lá nos 21. Foi quando eu conheci Capes, foi quando eu conheci São Julián, foi quando eu comecei com processos longos, com remédio, álcool, droga, remédio, álcool, droga. E esse ciclo foi só piorando, só piorando. E foi quando eu comecei a fugir também. Desde novo eu comecei a fugir já da minha mãe, procurando trabalhar com vendas, eu fugia de mim mesmo. Eu costumo falar que chama fuga geográfica, porque a fuga geográfica é o quê? É você sair do local para fugir de um problema, e esse problema está dentro de você. O problema não é o local onde você está. Lógico que o local, se você está rodeado de pessoas que fazem errado, você vai fazer. Eu falava com a Jussara, nós estávamos falando, é como atrai, né? Você está no mundo, você vai atrair, traia. Aí a gente se converte, parece que do nada você vai cortar o cabelo, está lá cortando o cabelo. Parece... Aí não, o cara está cortando o cabelo, pois é. Aí o cara, você é cristão, né? Como assim? Não, é diferente, né? Diferente. Mas como diferente? Não, é o jeito de falar, um brilho no olhar. Aí a gente vai lá para a Bíblia, né, Felipe? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente começa a ver isso daí, a gente começa a se assustar no começo. Né? Hoje o meu barbeiro é da congregação, é cristão. Onde eu moro também são todas pessoas da congregação. Alguns que eu converso durante a semana inteira é da Assembleia, é da Quadrangular. Do nada, você está desanimado dentro do carro. Hoje eu vou meter o pé na jaca. Hoje ninguém me segura. Quero ver quem me segura. Hoje estou cansado, chega. Aí senta um irmãzinho do coque atrás do... Irmãzinha do coque, essa é boa. Deve ser, né? Se tiver no erro, cuidado com a irmãzinha do coque, que quando ela chega, ela já vai... Você está ouvindo um louvor, de repente, do nada, tu para descer, a irmã fala, irmão, eu preciso te entregar um negócio que é de Deus. Ai, meu Deus. Você segura no volante e fala, meu Deus do céu, fala, irmã. Não desista, não arreda teu pé, grandes coisas ainda estão por vir. E nisso a gente vai aprendendo que quando nós aceitamos que Jesus venha fazer morada em nós, ele faz na senhora, faz em mim, faz no Felipe, faz naquele outro irmão ali. Então, quando a gente se olha, a gente se conhece. Sim. Não tem como não. Não tem como não, porque o Espírito Santo, quando ele está agindo na vida da gente, ele vai transformando, ele vai mexendo. E isso daí, com o tempo, a gente vai aprendendo. Eu tive processo, irmã, para mim aprender isso daí não foi do dia para a noite. Depois de todo esse processo que eu tive, esse tempo de drogas, passei no mundo, envolvido com o mundo de prostituição, né? Minha mãe orando dia e noite, minha mãe fazendo campanhas. Eu tenho uma passagem até que me toca bastante. Vou falar direto para os filhos que estão ouvindo isso aí. Se você pensa em desistir do teu pai ou da tua mãe, ou a mãe do filho também, mas o filho eu falo porque meu filho tinha uns 5, 6 anos. Isso quem me contou foi minha mãe, eu não sabia, fui saber depois. Ele fez uma campanha na Quadrangular. Eram algumas quartas-feiras que tinha que ir, e era o dia de folga dela. E ela levava ele e no final ela perguntou. Ele botava o dinheirinho dele no envelopinho, levava no altar. Mas por que você está fazendo essa campanha? Porque eu quero que meu pai pare de fumar. Ele não fazia ideia que o problema do pai não era só o cigarro. Era muito mais. Era muito mais. Ele, como criança, não sabia que o pai usava crack, que o pai bebia, que o pai prostituía, que o pai ia acabar no futuro praticando furto, estelionato, coisas erradas, fazendo tudo para sustentar esse bicho. Mas ele, com seus 5, 6 anos de idade, ele fez uma campanha do fundo do coração dele. Inocência. Com a inocência de um primeiro amor, que ele tinha paixão desde pequeno de ir para a igreja. Eu lembro que quando ele era pequenininho, eu levava ele numa igreja católica aqui no Bará, chamam de Igreja Preta. Acho que deve ter até hoje, a primeira segunda-feira do mês, é uma missa.
E a minha ex-mulher, a mãe dele, era católica, então nós íamos ali. Ele amava estar naquele ambiente de adoração, naquele ambiente que aqueles louvores. E ele foi criado também pela minha mãe dentro da igreja. Por isso eu sempre digo, uma semente plantada em terra fértil, Ela germina. ela germina. Mais cedo ou mais tarde, ela vai germinar. Então, a semente que a minha avó plantou, ela, de uma certa forma, ela germinou, minha avó e minha tia, né? Depois meu pai também, meu pai me levou um tempo para a igreja, né? Para honra e glória do Senhor, no final da vida dele como pastor, missionário, fundador, também teve a sua passagem pelo mundo. Nós somos filhos de várias mulheres, e isso também eu condenava muito. Hoje eu aprendi que o mesmo Deus que perdoou ele me perdoou. Então, essa sementinha plantada é muito importante. É muito importante. E o meu filho, quando ele fazia essas campanhas, ele não fazia ideia. Ele fez com 6 anos de idade, só que só foi ter resultado 10 anos depois. Então, ele fez quando eu tinha 32, 33 anos de idade. E aos 42 anos de idade, eu dei entrada. No dia 9 de setembro de 2021, acabado, com a minha perna quebrada em 7 lugares, que pela lógica eu não poderia dirigir o dia inteiro, porque eu tenho a perna com 7 fraturas em 2 ossos. 5 na tíbia, 2 na fíbula, platina, pino, tudo. Eu dou entrada numa casa de recuperação. Eu costumo dizer que é uma Lodebar. É uma Lodebar lá no Caximba. Lá tem dependente químico, alcoólico. Ali tem gente que empenhou o carro, assim como eu. Gente que perdeu empresa, gente que perdeu famílias, gente que perdeu filhos, esposas, dignidade. E lá no dia 9 de setembro, eu recomeço aquilo que eu tinha começado quando criança. Lá eu comecei uma luta novamente para reencontrar Deus. Para reencontrar Deus dentro de mim. Aí onde eu uso muito isso daqui, mas eu gosto de citar esse versículo, sabe, dá licença para mim? Olha só, esse versículo aqui no primeiro capítulo de Gênesis, o versículo 26. Gosto de ler só essa parte A aqui. Eu fico imaginando Deus, olhando para Jesus Cristo, depois de tudo aquilo que ele faz, e daqui para trás você vai ver que tudo que ele faz, ele olha e diz que Deus achou bom. Isso Deus achou bom. E Deus criou a terra e viu que era bom. E Deus criou a árvore e viu que era bom. E tudo que Deus criou, ele vê que é bom. Então, se tudo que tinha era bom, ele tinha que criar alguém para usufruir daquilo, para dar ordem sobre aquilo tudo. E ele olha para ele, imagina ele olhando para Jesus Cristo e fala: meu filho, façamos nós agora o homem, e façamos a nossa imagem e semelhança. E daí ele começa, bom, de mim eu vou colocar a justiça, Jesus. O que você acha, meu filho? O que nós colocamos de você? Aí Jesus fala, vamos colocar amor, compaixão, né? Esperança, e vai colocando as qualidades de Jesus. Só que nós, com o nosso decorrer dos tempos, nós acabamos perdendo essa divindade. O inimigo nos oferece pacotes aos quais nós acabamos aceitando. Todos esses pacotes, todas essas coisas que o mundo nos oferece, que algumas eu já citei ali atrás, álcool, droga, prostituição, crime, luxúria, né? Riqueza, alguns vão ter, uma pseudo-liberdade, porque servir a Cristo não é aquilo que todo mundo fala, hoje eu me converti, nossa, agora minha vida vai ser... Não. Paulo fala, eu sou preso em Cristo, né? E nós, quando nós nos sentimos, e realmente nós entendemos que nós somos presos a Cristo, que não tem como nós viver longe disso, né? Aí começa essa história dessa caminhada, que foi mais ou menos dessa forma. Eu lá dentro do projeto comecei a buscar esse Deus, essa parte divina em mim, né? Mas nós somos sim, se nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão, nós temos divindade.
Deus nos fez com uma partícula dele. E ali começa uma luta. Pastor Abel, Pastor Gênesis, o Wagner, vários outros passaram, assim, a pessoas que foram muito próximas a mim, né, a tentar, a me ensinar a resgatar isso dentro de mim. E quando eles começam a ensinar a resgatar isso dentro de mim, eu costumo dizer que é doloroso. A gente é muito sofrido, a gente tem que abrir mão, irmã, daquilo que nós acreditávamos que éramos nós. Aquela vida desregrada, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Hoje, já quando eu quero fazer o que eu quero mesmo, o que a minha parte do homem faria, gostaria de fazer, eu já não posso, porque eu tenho que olhar e falar, mas espera aí, Jesus Cristo faria isso? Isso mesmo. Né? Aí eu já tenho que parar e esperar, não dá. Então, eu luto todos os dias contra o homem violento que tem dentro de mim, eu luto todos os dias contra a minha própria dependência, né? Quando eu falei ali dos pais, mães de filhos, que têm os filhos no crack, que têm os filhos nas ruas, que vale a pena lutar, que vale a pena orar, que vale a pena buscar. Vou deixar uma passagemzinha de um dia. Minha mãe morava no Guaíra, irmão, e eu saí por volta de 1 ou 2 horas da madrugada, e ao sair, a casinha era dividida por um de madeira, e eu, saindo, ouvi minha mãe orar. E eu fui até o Parolim, peguei a droga que eu fui buscar, e eu voltei ouvindo minha mãe orar. Não me pergunte como. Por várias vezes, eu estava em algum lugar e eu ouvia minha mãe orar. E eu saía daquele lugar. Depois eu sabia que tinham matado, que a polícia tinha prendido, que alguma coisa de ruim tinha acontecido. Então era a resposta da oração da minha mãe. Por várias e várias vezes. Eu longe, passei por atropelamento, por acidente, e eu sabia que eu só não tinha morrido porque tinha alguém orando por mim. Tinha minha mãe, tinha minhas tias, a minha prima, tinha a dona Rosalina e a Maria lá em Colombo, a família Ferreira. Então eu sabia que no decorrer da minha vida, posso dizer até que eu acho que talvez eu abusava um pouco, porque eu sabia que tinha alguém de joelho por mim. Tinha proteção. Ai, posso fazer aqui. Eles estão orando, estão me Estão protegendo. orando. Então eu lia a Bíblia, não pensa que eu não lia a Bíblia quando eu estava lá fora, mano. Eu li a Bíblia. Daí a Bíblia tem um capítulo que fala, né, que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Eu falo, o que adianta eu orar? Eu tudo errado, drogado, bêbado, no meio de um monte de coisa errada, no meio da sujeira. O que adianta eu orar? Não vai adiantar nada, deixa eles orar, eles estão orando por mim. Só que eu vou lhe contar uma oração que eu tenho certeza que Deus ouviu um dia. Eu estava na praia de São Francisco do Sul, uma praia, como que é, do Divino, uma praia meio deserta, e eu bêbado, com um cigarro suspeito na mão, saí na praia, orando para Deus, com aquele litro de vodka, e discutindo e brigando com Deus, porque eu estava cansado daquilo. Falava, Deus, eu não aguento mais isso. Se você realmente existe, Deus, me tira dessa situação. Olha aí, ó, tudo que está acontecendo na minha vida é tudo culpa tua. E daí você nunca vai chamar para você a responsabilidade, você nunca vai aceitar que Deus te deu o livre-arbítrio, tudo que tem hoje na palavra, né, que a gente compreende. E eu, ali naquela discussão, caía, levantava, viu, ainda me derruba. Né? Eu caía de bêbado, botava a culpa em Deus. Então, hoje eu compreendo que naquele dia, lá em 2021, por aí, 2021, 2019, entre 2019 e 2021, Deus ouviu minha oração. E daí eu acabei vindo para o projeto, passei por esse tempo de, meu Deus, uma limpeza assim, psicológica, largar de remédio, largar de Depaquene, largar de clorpromazina, de o ácido valproico, que é do próprio Depaquene, diazepam, essas coisas, e não ter. Eu não tinha uma outra
alternativa a não ser orar e pedir para Deus me restaurar. É ali... Lá vocês ficam presos ou não? Não é preso, né, irmã? A gente Fechados. fica recluso, porque se ela já imaginou, irmã, como é que eu vou tirar? Fechados, no ambiente Uma fechado, casa eles não podem sair. fechada. Se ela já imaginou se eu fosse para lá, dependente químico, e todos os dias eu pudesse sair? Não ia dar certo. Né? Mas você foi com a sua própria vontade? Fui. E, na verdade, perna quebrada de 7 lugares. Não podia sair. Não comia nada sólido, né? Porque eu tinha tomado soda cáustica em 2021. Meu Deus, rapaz. Depressão. A gente está falando assim meio um pouquinho de cada ano. Você falou quando nós estávamos conversando lá, você falou que tentou matar tua mãe? Na verdade, eu tentei me matar várias vezes. Na última briga que nós tivemos com a minha mãe, eu quis até pôr fogo na casa. Entendeu? Então, a minha vida, ela era completamente atribulada. Eu pensava só em coisa errada. A depressão em mim era tão grande que eu, desde menino, eu cortava os pulsos. Eu, com 20 anos, menos de 20 anos, eu me joguei do quarto andar de um prédio. Eu quebrei os dentes na frente, tem vários dentes que são próteses. Em 2019, num surto psicótico, eu tentei tirar minha própria vida mais uma vez com soda cáustica. Né? Então, todas essas vezes em que eu passei por esses surtos, eu compreendo que o inimigo ele tentava tirar minha vida de alguma forma. Né? Uma vez eu engatilhei uma arma lá em Clevelândia, na casa de um amigo chamado Pequeno. Eu engatilhei a arma e coloquei na cabeça, ele bateu, eu atirei para trás, quase acertei a mulher dele. Meu Deus. Então, e Deus, em todos esses tempos, Deus colocando, né? Tanto é que eu carreguei uma culpa muito grande depois que a minha mãe faleceu, porque quando minha mãe faleceu, eu estava 2 anos sem falar com ela. Eu tinha brigado com ela, deu todo aquele rolo, né? Fui embora. Quando eu fui embora, eu fiquei um tempo em Caiobá. Depois disso, acabamos terminando, eu e a minha companheira. Ela foi para São Francisco, eu vim para Curitiba, fiquei morando na rua. Minha mãe era viva ainda, só que não sabia onde eu estava. Aí pessoas que queriam se aproveitar dela falavam que eu tinha morrido em São Francisco, outros que eu morri lá em Chapecó, outro que eu tinha ido para o Paraguai e tinha morrido, que sabiam que eu tinha coisa lá antigamente, que eu fazia as minhas coisas erradas para tudo quanto é lado. E quando minha mãe faleceu, vem a história do acusador. Tua mãe morreu por culpa tua, porque você gerou muito, deu muita dor de cabeça para tua mãe morreu de desgosto. Eu não compreendia que a palavra, hoje eu compreendo, a palavra fala, todo aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e vem após mim, né? Eu não compreendia que cada um tem o seu processo. Lógico, nós podemos aliviar o fardo um do outro, podemos, a Bíblia também vai dizer que nós podemos aliviar o fardo um do outro. Mas ela passou o que ela tinha que passar, não estou dizendo que é certo o que eu fiz, não estou dizendo também que tudo que nós passamos na nossa vida vai ser sempre certo. Tudo tem um propósito. Quando eu voltei que eu cheguei, que ela já estava em coma, fazia já 14 dias, várias pessoas, o que quer vir aqui agora, porque tua mãe só está assim por causa da tua culpa. E eu acreditei naquilo. Isso foi em 2019. Foi em 2019, quando foi 2020, dia 4, não, meados de agosto de 2020, eu tomo soda cáustica. Meio quilo de soda cáustica, diluído em água. Entrei em choque, fui levado para o hospital lá de São Francisco do Sul. De lá eu fugi, eu tinha medo de ser preso, né? As loucuras. Fugi, foi durante 2021 até 2022, foi gerando uma estenoide. De 2020 até 2022. Então, meados de agosto de 2020 até 2021 eu não estava no projeto. Dia 4 de agosto de 2021, eu sofro um acidente de moto, quebra a perna em 7 lugares. Profecia. Meu Deus.
Fui na Assembleia de Deus, o pastor falou, ó, se você não voltar para os caminhos do Senhor, Deus está te dando o último livramento. Se Deus fosse tão bom assim, nenhum acidente não acontecia. Toma. Minha perna quebrada em 7 lugares. Depois disso é que eu procurei daí minha prima e ela me leva para o projeto. Eu já estava sem comer nada sólido. No projeto ninguém entendia o que tinha acontecido, né? Não era uma coisa normal uma pessoa tomar só bebida. Eu tinha que bater minha comida, peneirar, e eu ficava tomando, não podia tomar tudo uma vez só, porque não descia de uma vez só. O esôfago estava todo danificado. 2022, em abril de 2022, eu caio na UPA da Araucária, sem engolir nem minha própria saliva. Sou levado para o Hospital do Rossio, já formado em capelania pela DECAP, pelo Departamento de Capelania da Assembleia de Deus, devido a uma profecia que alguém tinha me falado dentro do projeto, que um dia eu pregaria a palavra do Senhor num lugar que o filho chora, mas não vê. Aonde que a senhora entende que é? Na cadeia. Na cadeia, foi o que eu pensei. Falei, irmão, não quero voltar para a cadeia. Não, mas se tu voltar, tu vai voltar capacitado. Falei, mas o que tem que ter um capacitado para entrar na cadeia? Aí fui aprender o que era ser capelão, o que é a capelania. Eu achava que ia ir lá e pregar, né? Chegar para os presos e falar, arrependa, senão vocês vão tudo para o inferno. Né? Era a minha mentalidade de recém-convertido. Que quando a gente se converte, a gente quer sair pela rua e falar, ó, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. Ó, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. Porque a gente quer tanto esse reino do céu, que a gente quer levar todo mundo junto. A gente quer levar todo mundo junto. Então eu achava que pregar o evangelho, levar a palavra aonde o filho chora, mas não vê, era no presídio. Aonde que eu fui chorar e ninguém viu? Lá no Hospital do Rossio. Primeira vez no do centro, né? Foi onde eu conheci um pastor chamado Pastor Elias, do Gadareno, que foi orar ele orava pelos profissionais naquela noite. Só pelos profissionais da UTI onde eu estava. Aí eu vi aquele senhor, né, um jalequinho bonitinho, cinza, né? Todo bonitinho, depois você vai colocar as fotos, vai ficar top, esse jaleco, né? Eu falei, o que é aquele senhor ali? Ele é pastor? Eu imaginei que era até padre, né? Ele é padre? Não, ele é evangélico. Ô, o senhor está orando? O senhor pode orar comigo? Pode. Como é que faz para participar desses grupos aí? Para vir nos hospitais orar? Aí contei a história. Que um dia veio a profecia sobre mim que eu ia levar a palavra onde o filho chora e a mãe não vê. Falei, ô pastor Elias, eu já chorei aqui, não tinha ninguém para ver. E daí o pastor Elias falou, olha, quando se você tiver alta daqui, você vai lá no Hospital do Rossio da Lagoa e conversa com a Érica Sherkan, que é hoje a minha líder, inclusive, né? E quando eu fui procurar a Érica lá, ela não estava uma outra irmã lá. Um abraço, irmã Gisele. Irmã Gisele foi meu primeiro contato, depois do pastor Elias, na Elo Capelania, uma pessoa que orou muito comigo. E daí ali, irmã, eu comecei a compreender o que é levar a palavra no hospital. Que não é você chegar e falar para o cara que já está doente, falar, meu querido, eu vou te contar um segredo. Jesus Cristo está voltando, tu está com o pé na cova, se não se converter, morreu pro teu lado. Não. Daí com a Érica, com a Gisele, com a Cleo, com várias pessoas da Cleo que foram passando na minha vida, são pessoas assim que eu aprendi o evangelho de amor. Né? Não que eu não tivesse aprendido no projeto, o pastor, nossa, sempre nos ensinou muito a questão de a gente respeitar, a gente ter essa empatia, mas na capelania eu aprendi a me colocar no lugar dele. O que Deus fala quando Jesus Cristo sai da água e vem o pombo, o Espírito Santo, né, como pomba sobre Jesus Cristo, aquela voz fala o quê? Este é o meu filho pelo qual me comprazo. Daí você vai entender que daquele momento Deus já estava tendo compaixão por Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo ia passar logo em seguida, aos 40 dias de jejum e oração, a aprovação do próprio inimigo ali.
Da mesma forma, a gente começa a entender o que é a compaixão. A gente começa a entender no hospital o que é empatia, se colocar no lugar da pessoa. Agora eu estou aprendendo uma liçãozinha até que eu tive dessa semana passada para cá, o que é a dor total. O que é se colocar, além de se colocar no lugar da pessoa que sente dor, identificar a dor dessa pessoa, né? Se essa dor ela é física, ela é psicológica, ela é espiritual, o que é essa dor, né? Que eu acho até muito importante, acho que toda igreja tinha que ter, além do pastor, tinha que ter um capelão de plantão para receber pessoas para conversar sobre isso. Hoje as empresas estão tendo. E lá, com essas mulheres e com esses homens de lá, né, eu fui aprendendo. O Elias também tem um outro menino que foi comigo ano passado, no sábado, rapaz aqui do Tatuquara, que me ensinou muito sobre isso daí também, da gente parar, ouvir o paciente, ouvir o irmão, né? E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo esse lado servo, filho, amigo, que a Bíblia fala. E como é gostoso, a gente pode dizer eu tenho um amigo comigo. E com isso... São tão poucos, né, hoje. Isso com o tempo, tudo aquilo que eu tinha de ruim, que nós falamos pouco, quase 1% do que aquilo que eu acompanhou, que o inimigo foi acrescentando na minha vida nos anos afastados de Deus, tudo aquilo Deus vem tirando. Continuo sendo um pecador, continuo sendo falho, continuo sendo fraco. Tenho dentro de mim uma pessoa que todo dia quer sair para fora, que eu tenho que estar... Tem que vencer ele todo dia, né? Todo dia matando o meu leão. Não é fácil. E não posso dizer que nem tem uns que dizem, se tu vê um leão por aí, pega que é o meu, não dá, porque eu tenho que matar o meu leão. É você e ele. É eu e ele todos os dias. E todos os dias aprendendo, através da palavra, que Deus ele coloca ao nosso lado pessoas para nos abençoar, pessoas para nos provar. Com o tempo fui aprendendo lá dentro do projeto, como eu falei que eu ia citar várias vezes o projeto foi onde eu aprendi que aonde eu for eu vou encontrar uma pessoa que vai querer tirar minha paz. Sim. Mas o projeto é de Deus, é de Deus. A igreja também é de Deus, dentro da igreja nós encontramos pessoas que querem tirar nossa paz. Sim. Lá no projeto eu aprendi a como respeitar o meu próximo, como ter regras novamente na minha vida, horário para acordar, horário para levantar. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu consigo ter uma doutrina de levantar todos os dias às 4 horas da manhã, fazer um devocional. Você não vai me ver todo dia dentro de cada dia numa igreja diferente pregando. Mas o meu particular com Deus, Sim. eu tenho todos os dias. E ali todos os dias Deus está me ensinando, está me lapidando, né? Hoje nós temos aí mais um projeto, além do projeto Gênesis. Eu carrego no peito um outro projeto, né, que eu gostaria muito de falar disso aqui, que o Vim Te Falar de Jesus é um nome que o pastor Gênesis me emprestou, que é da ação social do projeto Gênesis. Vim Te Falar de Jesus, ação social. E eu pedi, pastor, posso usar esse nome? Porque quando você chega para uma pessoa que está nas ruas, numa calçada, e fala, olha, meu querido, como é que é teu nome? Ele fala, meu nome é fulano. Ô, João, eu vim te falar de Jesus. Podemos conversar um pouco? Tá, você conhece Jesus? Já, conheço. Mas vou te falar o que ele fez na minha vida. Eu começo a contar que eu era uma pessoa que eu não me amava, uma pessoa que eu tentei tirar minha vida por mais de 4, 5 vezes, uma pessoa que não tinha mais expectativa de vida, uma pessoa que, até hoje, eu não reconquistei a minha família. Mas como eu sempre conto o meu testemunho, eu vi várias pessoas dentro do projeto que conquistaram. E eu tomei para a minha vida um versículo que está em Eclesiastes 3, o versículo 1, que há um tempo para cada uma das coisas debaixo do céu e um propósito. Tudo tem seu tempo. Então, se não chegou o propósito, é porque eu estou vivendo o tempo. O tempo de Deus para mim pode ser 10 anos. Para mim, meu pai, eu fui conversar com ele em abril de 2022, depois de eu ter feito a primeira cirurgia, que eles colocaram um sonda gástrica em mim.
Meu pai estava na UTI, depois de ter um infarto, e eu conversei com meu pai através de uma irmã minha, né, da Claudinha. E a Cláudia, conversando com ele, perguntava, falava, e eu pedi perdão para ele. E ele me perdoou. E esse pedir perdão e se perdoar também é libertador. Então, eu não sei quanto tempo vai levar para o meu filho me perdoar e quanto tempo vai ser necessário para que Deus cure a ausência de um pai na vida dele, a minha filha também. Então, mas há um tempo para cada uma das coisas debaixo do céu, para Deus e um propósito. Hoje, irmã, eu vivo o tempo de Deus. Meu tempo ele é 24 horas. E eu tenho dias que eu consigo, nessas 24 horas, falar do amor de Deus para 10 pessoas. Às vezes para 20, às vezes para 30. Tem dias que eu consigo falar só para uma ou duas. Tem dias que eu quero falar, o Espírito Santo fala, fica quieto, só deixa o louvor tocar dentro do teu carro. E às vezes, do nada, você ouve um suspiro no banco de trás. Um soluço. E quando você olha, a pessoa está chorando. Aí você pergunta, mas por que você está chorando? A pessoa fala, porque esse louvor eu tocava no grupo de louvor da Assembleia de Deus lá do Vila Nova. Porque esse louvor eu tocava no violino, na congregação cristã, no encontro da regional eu toquei a última vez, há 15 anos atrás. Às vezes, eu estou ouvindo uma pregação e a pessoa fala, essa foi a última pregação que eu ouvi quando eu fui na Deus e Amor em tal lugar. E daí, às vezes, eu me pergunto, Deus, qual o propósito da minha vida? E eu escuto o Espírito Santo falar, só continua no meu caminho. E lá na frente eu vou te mostrar o propósito. Continua fazendo a minha vontade. Lá na frente eu vou te mostrar o que tem te esperando. Às vezes, irmão, leva uma pessoa para o projeto e no outro dia o abençoado vai embora. Eu paro, quando eu escuto, às vezes, como ontem de manhã, a pastora me mandou uma mensagem, a pastora Elaine, olha, sabe o rapaz, o Paulo, que você trouxe ontem? Ele foi embora, nós tínhamos que pensar por isso. Ele fala, pô, mas vale a pena parar o tempo de teu tempo, te tirar o teu tempo da tua vida para cuidar de uma pessoa que ela não quer. Aí o Espírito Santo fala, fica quieto, filho. Você não sabe quantos livramentos eu dei para ele nessas 48 horas que ele ficou no projeto. Às vezes é 12, às vezes 6 horas. O Sandro um dia levou o cara, chegaram no projeto, fizeram a entrevista e levaram o cara embora de volta. Não quis ficar. Não quis ficar. Mas e qual o livramento que Deus deu nesse tempo que ele veio até o projeto e voltou embora? Às vezes a gente não entende quais os propósitos de Deus na nossa vida. Mas se a gente parar e ouvir a voz de Deus e ir encontrando aquilo que Ele colocou em nós, que está lá no capítulo 1, versículo 26, façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando você olhar para alguém numa rua, numa marquise, dormindo embaixo de um papelão, não olha só para aquela pessoa que está ali. Começa a olhar lá dentro tem uma centelha de Deus. Com certeza ali dentro tem uma pessoa que está magoada, uma pessoa que está ferida, muitas vezes ferida por nós mesmos da igreja. Eu encontro tanta gente magoada com a igreja. Eu pergunto, mas o que Jesus Cristo fez para você? Não fez nada. Mas é que fulano fez, Beltrano fez. E a gente vai encontrando na nossa caminhada pessoas tristes, magoadas, pessoas que perderam esse contato com o que é divino. E hoje eu louvo a Deus pela minha família, pela tia Zica, pela Jussara, que é a minha prima, minha mãe na fé, pelo meu pastor Gênesis, pastor Gesiel, pessoas que me ensinam todos os dias, pessoas que caminham junto comigo. Eu louvo a Deus por cada um daqueles meninos que hoje estão dentro daquele projeto. Aquele projeto
Lógico, alguns mais especiais para a gente. Tem alguns que são como filhos, né? Tem até um áudiozinho que rola na internet que fala, eu vou desistir. Daí fala assim, não, mas agora você não pode mais, porque você já é discipulador, você já é... E a gente começa, eu falo para os meninos, fica firme, porque se eu estou de pé lá fora, é porque você está de pé aqui dentro. Então, a palavra que eu deixo para toda aquela gurizada, continue, dá certo. Para as mães, que às vezes, aquela mãe que pensa assim, meu filho não tem mais jeito. Tem sim. Para aquele pai que já desistiu do seu filho, ou para aquele filho que desistiu do seu pai, continua. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Continue lutando até o teu último suspiro. Porque a minha mãe, quando ela faleceu, irmã, eu não estava nos caminhos do Senhor. Eu não estava nem perto. Faltava 2 anos ainda para me voltar para os caminhos do Senhor. Mas as orações que eu ouvi da minha mãe, até hoje fazem efeito para a minha vida. Então eu sou grato a cada uma das pessoas que oraram por mim, que oram, continuam orando. E eu falo para essas pessoas que têm esse problema, pessoas na droga, na depressão, famílias que estão desesperadas porque vem um filho especial, continue orando, continue buscando o propósito que Deus colocou na tua vida. Nós não podemos desistir. Não devemos desistir, não podemos desistir. Nunca. Como diz um amigo nosso também, que eu sempre falo que eu me espelho nele, o Juninho, o Erivelto, voltar atrás nem para pegar embalo. Verdade. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Ver uma pessoa que provavelmente, no primeira vez que tentou suicidar, já poderia ter ido, né? Poderia ter Mas está ido. aqui, Foram falando várias. de Jesus, edificando vidas. Eu imagino, eu falei para o pastor um dia, eu ficou muita sequela. Porque eu fico imaginando Jesus Cristo lá em cima no trono, né? De repente ele larga tudo e sai correndo. Deus pergunta, onde você vai, meu filho? Olha, já, mas está lá na porta do inferno. Ele chega e fala, não, Satanás, ó, tá vendo isso aqui? Foi por ele. Então nós vamos ver. Está pago, morri por ele. Olha isso aqui é por ele. Então, cada um de nós temos uma gota do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. E é por ele. Dele, por ele, para ele. Toda a honra, toda a glória, todos os dias. Amém, Jefferson. Que Deus venha te abençoar. Obrigado. Seu testemunho. E fica firme, não Glória a desista. Deus. Vamos prosseguir. Sempre, sempre. E enquanto você vai falando de Jesus para os teus passageiros, para as pessoas que estão na rua, com certeza, após esse testemunho chegar nos corações de algumas pessoas, elas vão te adotar na oração. Amém. Lógico, tua mãezinha já se foi, mas vai ficar muito mais pessoas para orar por você. Amém. E nós vamos continuar orando por você, que Deus vai te abençoando. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ir na rua e pregar, né? Glória a Deus. Mas cada um, Deus deu assim um jeito para cada um ministrar a vida falando dele. Amém, né? E você é na rua, falando. Outros é pregando, outros é no hospital, e assim nós vamos indo, nós não podemos parar. Glória e se a você Deus. chegou até aqui, nesse final desse testemunho, dê seu like, compartilhe, divide esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão vivendo na vida que o nosso amigo aqui já viveu. Mas nós queremos evangelizar, nós queremos mostrar Jesus. Nós estamos aqui por um propósito só, é colocar Jesus na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Amém. Amém? E como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Gente, Jesus Cristo é e sempre será o caminho. Isso aqui, ó. Nunca deixa de ler isso aqui. Amém. Nunca deixa de ler a palavra do Senhor, porque a palavra liberta. Amém. Verdade? Vamos orar? Vamos. Eu quero agradecer a tia Zica. Tia Zica, mandar um beijo para ela. Eu tenho certeza que ela vai ouvir esse vídeo, porque ela ficou muito feliz de saber que o sobrinho ia estar contando o seu testemunho aqui. Sim.
Eu quero agradecer também uma irmã lá da Itália, me fugiu o nome dela agora, mas meu abraço, meu carinho para você, para todos os nossos ouvintes, que, que sempre sai um vídeo, eles estão ouvindo. Glória a Esse Deus. teu testemunho vai para muitos lugares. Amém. Vai no Portugal, Amém. África, Espanha. Para todos que estão nos ouvindo, meu grande abraço e que Deus venha abençoar cada um de vocês. E não esqueça, compartilhe, dê seu like, nos ajude. Que o YouTube venha entender que esse conteúdo é importante para aqueles que precisam ouvir que Deus salva, que Jesus Cristo nome de está Jesus. voltando e nós queremos estar todos juntos um dia lá na glória. Vamos orar? Oremos. Soberano Deus e poderoso Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, e Te agradecemos, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Papai, eu não sei o que esta pessoa que está ouvindo essa oração neste momento está sentindo, passando, qual a luta que ela está tendo, ou qual o propósito ao qual ela almeja alcançar. Mas, Senhor, que acima de tudo, seja feito na vida de cada um deles a sua vontade, assim como também tem sido feito nas nossas vidas, a sua vontade. Papai, nós te agradecemos por mais uma vez, pessoas serem impactadas, atingidas com o testemunho, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Papai, eu te louvo e te agradeço por cada uma das pessoas que tem participado dessa restauração. Te agradeço, Pai, por o Senhor vir cumprindo em minha vida as suas promessas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Jesus te ama e Glória nós também. a Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Amém.